A esperança finalmente venceu o medo. Buenas, esse aqui é o canal Daniela Araújo, Útero, Estrela e Gatos, e este Haja Útero especial está sendo gravado e no final eu vou explicar por quê. Hoje sem destaques, vamos direto para as notícias. Luiz Inácio Lula da Silva, meu voto no ano que vem para presidente, disse na noite desta quinta que ficou feliz com a retirada pelo governo dos Estados Unidos das taxas impostas sobre alguns produtos brasileiros. Segundo o presidente, o Brasil está sabendo lidar com a pressão das tarifas e obteve respeito dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta retirada da tarifa de importação de 40% sobre determinados produtos brasileiros. Constam na lista divulgada pela Casa Branca produtos como café, chá, frutas tropicais e sucos de frutas, cacau e especiarias, banana, laranja, tomate e carne bovina. Na ordem executiva publicada pela presidência dos Estados Unidos, Trump diz que a decisão foi tomada após conversa por telefone com o presidente Lula, durante a qual concordamos em iniciar negociações para abordar as questões identificadas no decreto executivo 14.323. De acordo com a publicação, essas negociações ainda estão em andamento. Notícia do Sul 21, e é o Luiz Inácio dando uma chapuletada nesse povo aí que acha que Luiz Inácio não consegue. Pois é, extrema-direita que queria que o Lula ficasse sentado, ou de quatro, ou enfim, sei lá, ajoelhado na frente do Trump. Chupa que a cana é doce, meu filho. Pois é, não rolou. Que coisa. Adiante nas notícias, o secretariado da Convenção do Clima publicou na manhã desta sexta uma nova versão do rascunho do pacote de Belém, com um anexo que traz uma lista de indicadores para a meta global de adaptação. Nas modificações feitas em relação à versão anterior do documento, as organizações sociais apontam avanços, mas ainda criticam a ausência de decisões sobre o distanciamento dos combustíveis fósseis. Na avaliação da rede de organizações sociais Observatório do Clima, os rascunhos permanecem desequilibrados e não podem ser aceitos como resultado da conferência. Os rascunhos não atendem à determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o apoio de 82 países, de fornecer um roteiro para implementar a transição para longe dos combustíveis fósseis. Essa expressão, aliás, não aparece em nenhum lugar dos 13 textos publicados, fecha aspas, diz a nota. A ausência dos roteiros com os caminhos para longe dos combustíveis fósseis e do desmatamento no Programa de Trabalho de Transição Justa foi associada à forte presença de lobistas da indústria fóssil credenciados para a conferência. Esse ano, o número bateu a marca de 1.602, a maior presença proporcional já registrada. Os debates sobre a revisão das metas de emissões apresentadas pelos países que deixaram uma lacuna para não permitir que o aquecimento global ultrapasse 1,5 graus Celsius também não avançou na nova versão do pacote de Belém.
A decisão de criar um mecanismo de transição justa, a adoção de indicadores de adaptação e a decisão de triplicar o financiamento à adaptação foram apontados como pontos positivos. No entanto, a rede avalia que faltam conexões em alguns pontos, como a associação da transição energética com o JTWP. Na avaliação de Daniel Porcel, especialista do Instituto Talanoa sobre meta global de adaptação, a apresentação da lista anexa de 59 indicadores do GGA avança ao citar que o financiamento público internacional será de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Apesar de estabelecer o fluxo, não houve consenso sobre a nova meta de financiamento nessa proposta de pacote. Há uma citação sobre triplicar os recursos, mas não foi estabelecido nenhum mecanismo ou fonte. Notícia do Sul 21. E é complicado. Adiante nas notícias, a Advocacia Geral da União, a partir da representação do Ministério da Saúde, enviou notificação extrajudicial à empresa Meta, proprietária das plataformas de redes sociais Instagram e Facebook, pedindo a remoção imediata de publicações feitas por 3 médicos com informações falsas sobre vacinas. O documento solicita a exclusão de postagens e a redução do alcance das contas, uma vez que elas violaram a legislação nacional e os próprios termos de uso da Meta. De acordo com a AGU, os médicos Roberto Zeballos, Francisco Cardoso e Paulo Porto de Melo, todos filiados ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo, comercializam tratamentos sem respaldo científico, além de venderem cursos e materiais relacionados ao tema. A nota técnica do Ministério da Saúde, que fundamenta o pedido da AGU, aponta que os perfis identificados nas redes sociais promovem narrativas que desestimulam a vacinação, divulgam diagnósticos inexistentes, como a chamada síndrome pós-spike, e oferecem cursos e tratamentos sem comprovação científica, incluindo supostos kits de detox vacinal. Essas práticas, além de não terem base em evidências, podem induzir hesitação vacinal e favorecer a ocorrência de doenças preveníveis, avalia a pasta. O Ministério da Saúde alerta ainda para os riscos de comercialização de tratamentos sem comprovação, como banhos de bórax, dietas de desintoxicação com alta ingestão de gorduras para ligar as toxinas das vacinas, o uso de suplementos como zinco e vitamina C e D e medicamentos como ivermectina, hidroxicloroquina. Eu não ia usar porque eu não queria, acho que não era momento, mas não dá para ficar sem ouvir. Vai pro caralho, vai se fuder, vai pra puta que pariu. Tais práticas podem configurar infrações sanitárias, publicidade enganosa e crime de charlatanismo, sujeitando os responsáveis a sanções penais e administrativas. Na notificação à Meta, a AGU sustenta que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente sobre o Marco Civil da Internet, definiu o entendimento de que os provedores de aplicações de internet deverão ser responsabilizados pelos conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de atos ilícitos, não procederem à remoção imediata do conteúdo. O governo federal diz que as medidas são as primeiras de uma série de ações jurídicas conduzidas pela AGU e Ministério da Saúde para coibir práticas que ameaçam a saúde pública e garantir o direito constitucional da população à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, notícia do Sul 21. Agora vamos lá para a notícia triste, que é triste. 9 em cada 10 brasileiras já sofreram violência ao se deslocar à noite para atividades de lazer, sendo a maioria vítima em episódios de cunho sexual, incluindo cantadas inconvenientes, importunação e assédios sexuais.
Para pelo menos 10% delas, os percursos com a finalidade de descanso ou diversão, seja para ir a um bar, restaurante, balada ou a um espaço artístico-cultural como um teatro, show, concerto musical ou cinema, resultaram em estupro, índice que dobra entre mulheres da comunidade LGBTQIA+. De acordo com o novo relatório do Instituto Patrícia Galvão, produzido em parceria com o Locomotiva e com o apoio da Uber, o medo de quase a totalidade, 98% das brasileiras que saem à noite de vivenciar algo semelhante, não é infundado. Conforme demonstra o dado de estupro, as agressões podem piorar com a soma de fatores como perfil étnico-racial ou orientação sexual à identidade de gênero feminina, enquanto uma parcela de 72% declara já ter recebido olhares insistentes e flertes indesejados. Entre mulheres na faixa dos 18 aos 34 anos de idade, a quantidade sobe para 78%. As mulheres pretas, isto é, negras de pele retinta, mais escura, são, em diversos contextos, mais oprimidas. Quando as entrevistadas do levantamento relataram casos de importunação e assédios sexuais, agressões físicas, estupros e racismo, a proporção de pretas vitimadas foi sempre maior. Ao todo, 34% foram vítimas de assalto, furto e sequestro relâmpago. Além disso, quase um quarto, 24%, sofreu discriminação ou preconceito por alguma característica que não a étnico-racial. E aqui, novamente, as mulheres pertencentes à comunidade LGBTQIA+, têm mais frequentemente seus direitos violados, pois a situação atinge 48% delas. O estudo revela ainda que as mulheres ficam mais suscetíveis quando se dirigem de um local a outro a pé. Isso acontece 73% das vezes, ou de ônibus, quando ocorre 53% das vezes. É menor, mas ainda existente a probabilidade de sofrer violência ao utilizar carro particular, que aconteceu em 18%, carro de aplicativo, onde aconteceu abuso em 18%, no metrô com 16%, no trem com 13%, motorista particular com 11%, bicicleta 11%, motocicleta de aplicativo 10% e táxi 9%. O principal critério para que escolham um meio de transporte é a segurança, seguida de conforto e praticidade. As experiências explicam que porque 63% das mulheres e 66% no grupo de entrevistadas negras, pretas e pardas que mantêm o hábito de lazer noturno já desistiram em algum momento de sair de casa em virtude da sensação de insegurança. Não somente elas mesmas viveram, como presenciaram atos de violência de gênero. Segundo a pesquisa, 42% já viram algo ser praticado contra outra mulher, sendo que pouco mais da metade, 54%, prestou auxílio. 6 em cada 10 mulheres, 58% das vítimas, foram acolhidas por alguém conhecido, desconhecido ou mesmo funcionário do estabelecimento. E metade, 53%, optou voltar para casa depois do episódio. Menos de um quinto, 17%, recorreu à polícia, indo a uma delegacia ou chamando uma viatura até o local da ocorrência. Uma minoria entrou em contato com a Central de Atendimento à Mulher. Para tentar reduzir o nível de vulnerabilidade, as mulheres têm procurado avisar alguém de sua confiança aonde estão indo e a que horas pretendem voltar. Isso 91% estão fazendo, evitando transitar por locais desertos ou escuros e procurando companhia em trajetos de ida e volta, por exemplo. Parte significativa delas ainda evita usar certos tipos de roupas ou acessórios e leva peças de roupas que cubram mais o próprio corpo como estratégia. Notícia do Sul 21.
e mais uma vez a gente já sabe do que se trata. E por falar em gente covarde que ataca, vamos falar de gente covarde que foge. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão do deputado federal Fujão Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, condenado a mais de 16 anos de prisão pelo envolvimento na trama golpista. A decisão do magistrado foi expedida após a Polícia Federal constatar que o parlamentar burlou as restrições impostas pela Justiça e viajou para os Estados Unidos. Condenado pela primeira turma do STF a uma pena de 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, Ramagem estava proibido de deixar o território nacional e deveria ter entregado todos os seus passaportes nacionais e estrangeiros. Contrariando a ordem judicial, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, acusado de usar a estrutura do órgão para monitorar adversários políticos, teria se deslocado do Rio de Janeiro para Boa Vista, partindo posteriormente para os Estados Unidos em setembro. De acordo com informações do site Platô BR, publicada nesta semana, Ramagem está residindo em um condomínio de alto padrão em North Miami. A ordem de prisão de Moraes corre em sigilo e foi emitida antes mesmo que o PSOL protocolasse um pedido formal de detenção na Suprema Corte na última quarta, reforçando a urgência da medida diante da fuga. O descumprimento da ordem de Moraes ganhou um novo capítulo de ilegalidade. Um documento obtido pela TV Globo revelou que Ramagem pediu à Câmara dos Deputados um celular no modo roaming internacional na última terça, com o objetivo de participar remotamente da votação do projeto de lei antifacção. As regras internas da casa, no entanto, proíbem expressamente o exercício do mandato a partir de um país estrangeiro. Notícia do Brasil de Fato. E eu já comentei no dia de ontem que isso deveria ser motivo para anular aquela votação, né? Mas a probabilidade é que isso não ocorra. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou nesta sexta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que a pena pela condenação na trama golpista seja cumprida em regime domiciliar. O pedido inclui uma série de laudos médicos atualizados apresentados ao Supremo. Os advogados argumentam que Bolsonaro não deve ser encaminhado ao regime fechado em presídio, citando razões humanitárias de seu estado de saúde. Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, o ex-presidente aguarda análise dos embargos pela primeira turma do STF, notícia da Sputnik Brasil. O presidente boliviano Rodrigo Paz anunciou na quinta o fechamento do Ministério da Justiça, classificando-o como um Ministério de Perseguição, Injustiça e Venda de Decisões Judiciais. E prometendo que ele seria enterrado profundamente para que o terrorismo de Estado nunca mais persiga os bolivianos. Em coletiva de imprensa, o presidente exonerou o ministro Fred Vidovich apenas 11 dias após assumir o cargo, alegando que havia uma condenação definitiva e irrecorrível contra ele. Em seu lugar, nomeou o vice-ministro Jorge Garcia. A assessoria de imprensa da presidência não confirmou detalhes sobre a reestruturação das funções atribuídas ao Ministério da Justiça, nem sobre o futuro de seus departamentos. O vice-presidente Lara também não emitiu uma resposta formal sobre o fechamento do órgão. O fechamento do Ministério da Justiça é inédito na história institucional boliviana e levanta questões sobre o cumprimento do princípio da separação de poderes e a continuidade das garantias judiciais. Notícia do Brasil de Fato é essa a merda de eleger a direita, a extrema-direita. Chega num momento em que eles não têm mais vergonha de ser completamente ridículos. Jesus. O presidente russo Vladimir Putin recebeu de forma positiva nesta sexta o plano dos Estados Unidos para encerrar a guerra na Ucrânia.
A proposta da Casa Branca estabelece 28 pontos para a trégua e, segundo o líder russo, poderá servir de base para um acordo de cessar-fogo. Segundo a Russia Today, Putin destacou que Washington havia iniciado tratativas antes da reunião entre os dois líderes no Alasca em agosto deste ano, mas que uma pausa ocorreu após a suposta rejeição de Kiev às condições colocadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aspas, durante as discussões, o lado americano nos pediu para fazer certos compromissos, fecha aspas. O presidente ucraniano Volodymyr Palhaço Zelensky, presidente? Ele foi eleito? Afirmou em postagem na plataforma X que qualquer solução deverá garantir uma paz verdadeira e digna. Segundo a ANSA, entre os pontos da proposta de Trump constam a cessão completa do Donbass à Rússia, a limitação das forças armadas ucranianas a 600 mil efetivos, anistia total para os dois países, bloqueando processos por crime de guerra, um pacto de não agressão entre Europa, Ucrânia e Rússia, declarando resolvidas as ambiguidades geopolíticas dos últimos 30 anos. O plano de paz também estabelece eleições presidenciais na Ucrânia em até 100 dias após a assinatura do acordo, a colocação da usina de Zaporizhia sob supervisão da AIEA, com divisão igual da energia, a proibição da entrada da Ucrânia na OTAN e a ausência de tropas da aliança no país. Também ficou obrigatório o russo como língua oficial e a retirada das tropas ucranianas em Donbass. Ao concordar com o plano de paz, a Ucrânia receberá garantias de segurança ocidentais, incluindo caças europeus estacionados na Polônia e a promessa de que uma agressão russa será tratada como ataque por toda a comunidade transatlântica. Notícia do Opera Mundi. Ninguém avisou pro Zelensky, mas eu aviso. Zelensky, tu? O senhor e a senhora se fodeu. Coitada da Ucrânia que foi junto, né? Vamos adiante. Para mais um lugar bonito. O Ministério dos Recursos Naturais e Meio Ambiente da Malásia anunciou a suspensão temporária das operações de mineração de terras raras e estanho em 3 minas localizadas no oeste do estado de Perak, na costa oeste da península, após a contaminação de um trecho do rio Perak, um dos mais longos do país, com cerca de 400 quilômetros de extensão, que adquiriu um tom azul vibrante. A medida foi tomada após investigações apontarem para possíveis descargas tóxicas no rio, além de níveis de radiação acima do permitido. Segundo o ministro Johari Abdul Ghani, as autoridades responderam a uma denúncia pública e as investigações identificaram uma empresa, a MCRE Resources SDN BHD, que pode ter sido a responsável pelos rejeitos tóxicos que contaminam o rio. A radiação medida no rio era de até 13 becquerels, a unidade de medida adotada para medições, que corresponde a uma desintegração nuclear por segundo, um nível muito acima do limite imposto pela regulação, que é de apenas 1 becquerel. A Malásia tem aproximadamente 16 milhões de toneladas de terras raras em reservas estimadas, e o estado de Perak, onde o evento ocorreu, possui reservas de 1,7 bilhão de toneladas métricas de ETRs não radioativos, que são as terras raras. O estado tem investido em se estabelecer como polo global para a indústria. A contaminação do rio, cujas amostras de água foram enviadas para análises químicas, pode ter vindo de despejos industriais, mas o diretor-geral do Departamento de Meio Ambiente da Malásia, Datuk Van Abdul Latif Wan Jafar, afirmou que a coloração azul pode ter como causa também reações químicas em ramificações do sistema hídrico, com a morte de peixes nos arredores. Notícia da revista Fórum.
Deus que me perdoe. Ai, adiante. Cadê? Ué? A justiça espanhola condenou a Meta, proprietária do Facebook e Instagram, a pagar mais de 540 milhões de euros a veículos de comunicação locais por concorrência desleal, ao considerar que a empresa infringiu a regulamentação sobre proteção de dados pessoais. A gigante da tecnologia foi processada por ter utilizado entre 2018 e 2023 dados de usuários sem o seu consentimento para criar perfis publicitários individualizados. Essa prática, segundo a denúncia, liderada principalmente pela Associação de Meios de Informação, teria gerado grandes lucros em detrimento dos meios espanhóis que cumpriam a legislação. Além dos 479 milhões de euros que deverá pagar aos integrantes da AMI, a Meta deverá desembolsar 60 milhões de euros, em custas judiciais, entre outras indenizações de menor valor, a outros meios que não fazem parte da AMI. A Meta afirmou que irá recorrer da decisão do tribunal, alegando que se baseia em uma reclamação infundada que carece de qualquer evidência do dano alegado e ignora deliberadamente como funciona a indústria da publicidade online. Em 2017, período anterior ao RGPD, a empresa já havia enfrentado um processo judicial na Espanha pela mesma infração, sendo condenada na época a pagar uma multa de 1,2 milhão de euros. Durante o julgamento realizado no início de outubro, a Associação de Meios de Informação argumentou que a Meta havia realizado um perfilado massivo do comportamento de todos os internautas e, a partir disso, sem informar e obter o consentimento dos cidadãos, vendeu publicidade segmentada, gerando um lucro enorme, explicou, na época, Irene Lanzaco, a diretora-geral da AMI. O tribunal, que teve que realizar um cálculo para determinar o montante do prejuízo causado, já que a Meta não apresentou no processo as contas de seus negócios na Espanha. A infração durou de maio de 2018, quando entrou em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados, até agosto de 2023, quando a Meta mudou a base legal do consentimento. Nesse período, com base nos dados fornecidos pela imprensa digital espanhola, o magistrado concluiu que a empresa ganhou, na Espanha, mais de 5,28 bilhões de euros com publicidade online. Notícia do Opera Mundi. E que coisa boa ver, assim, a Meta, principalmente a Meta. O senhor e a senhora se fudeu. Espero que continue assim. E por último, não menos importante, a política de austeridade econômica do presidente abobado argentino Javier Milei aprofundou o desemprego no país e vem enfraquecendo a estrutura produtiva da Argentina, revela um relatório divulgado pelo Centro de Economia Política da Argentina. O estudo analisa o período de novembro de 2023 a agosto de 2025. Ao todo, 276.624 postos formais de trabalho foram eliminados e 19.164 empresas foram encerradas. Segundo os dados, o total de trabalhadores registrados em unidades produtivas caiu 2,81% no período analisado, uma média de mais de 432 empregos perdidos por dia. O número de empregados formais passou de 9.857.173 para 9.580.549 durante a gestão Milei, confirmando o encolhimento contínuo do mercado de trabalho. O levantamento corrobora dados oficiais divulgados no início do ano, quando o desemprego já havia atingido 7,9% no primeiro trimestre de 2025. Os cortes promovidos pelo governo foram especialmente sentidos no setor público, afetando principalmente as áreas
da Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, a mais afetada, com a perda de 86.982 trabalhadores. Setores estratégicos para a economia argentina também tiveram retrações severas. Na construção civil, foram fechados 76.292 postos de emprego, a queda proporcional mais aguda, que foi 16%. Nos serviços de transporte e armazenamento, 59.838 postos de trabalho foram fechados, uma queda de 11,2%. Indústria manufatureira reduziu 55.941 trabalhadores e nos serviços artísticos, culturais, esportivos e de lazer, a retração chega a 7,1%. O estudo também registra o desaparecimento de milhares de empresas durante o governo Milei. O número de empregadores encolheu de 512.357 para 493.193. Uma redução de 19.164 firmas, o equivalente a quase 30 encerramentos por dia. As empresas de transporte e armazenamento foram as mais atingidas, perdendo 4.685 empregadores, uma queda de 11,9%. No comércio, a contração representou a perda de 3.510 postos de trabalho, seguida de serviços imobiliários com a redução de 2.952 vagas. O CEPA destaca que as empresas de menor porte, com até 500 funcionários, concentraram 99,63% de todos os fechamentos, evidenciando o impacto desproporcional das políticas econômicas sobre micro, pequenas e médias empresas, que são pilares de geração de emprego. Notícia do Opera Mundi. E assim terminamos esta gravação do Haja Útero e peço desculpas pelo fato de fazer gravado, mas quero deixar explicado que eu estou aguardando a despedida final do meu padrinho. E para não deixar sem o vídeo, eu resolvi gravar, mas não tô na melhor. Acho que qualquer um que passa por uma situação dessa não fica no seu melhor período, né? Mas ficam aqui as notícias registradas nesse vídeo rápido. Agradeço quem colaborou, se é que alguém colaborou. Quem não está inscrito, se puder, se inscreva no canal. E é isso. Um bom final de semana para quem conseguir ter um bom final de semana, que provavelmente não vai ser o caso dessa que vos fala. Um abraço e até semana que vem, com todos nós firmes, fortes e juntos de novo, porque as batalhas são menos doloridas se temos ombros amigos para contar. Um grande abraço. Não! Não! Não, por favor, não! Não!